O homem cujo sobrenome virou sinônimo de golpe financeiro morreu pobre num hospital público no Rio de Janeiro. Hoje, você vai conhecer Charles Ponzi de verdade. Você já ouviu 1000 vezes a expressão esquema Ponzi, ou pirâmide financeira, mas quase ninguém sabe quem foi o Charles Ponzi, o homem real, com CPF, defeitos e decisões desastrosas, que deu nome a esse tipo de fraude. Ele era um gênio do mal? Um imigrante desesperado que perdeu o controle? E por que mais de 100 anos depois, o truque que ele usou continua aparecendo em golpes de investimento, de boi a cripto, enganando gente que se acha esperta? Guarda essas perguntas, porque algumas respostas só vão fazer sentido quando você souber como ele terminou a vida aqui no Brasil. Que se acha esperta? Guarda essas perguntas porque algumas respostas só vão fazer sentido quando você souber como ele terminou a vida aqui no Brasil. Eu sou o Paulo, este é o Nang Money Nangin Gain, canal de True Crime financeiro, onde a gente destrincha, em formato de documentário, os maiores golpes da história da economia. Se você viu o vídeo anterior, Nunca Invista Sem Ver Isto, Ponzi Scheme Explicado, hoje é a hora de ver o caso real que virou manual de fraude para gerações de golpistas. Já se inscreve e ativa o sino, porque essa é a parte 14 de uma série com 20 episódios sobre esquemas Ponzi e crimes de finanças, e o que você vai aprender aqui pode, literalmente, salvar o seu dinheiro. Antes de entender o golpe, você precisa enxergar o mundo que criou Charles Ponzi. Ele nasceu em 1882, em Lucca, na Itália, numa família de classe média em decadência. Em 1903, como tantos outros europeus da época, embarcou num navio rumo aos Estados Unidos, o famoso sonho americano, chegar sem dinheiro, sem falar inglês direito e, de alguma forma, ficar rico. A realidade foi diferente. Trabalhos braçais, bicos mal pagos, humilhação, preconceito contra imigrantes, tudo isso num país que estava crescendo rápido, mas sem quase nenhuma proteção para o cidadão comum na área de finanças. Agora presta atenção nisso. Bem antes do grande golpe, Ponzi já dava sinais de que estava disposto a cortar caminho. No Canadá, ele trabalhou num banco que fazia operações duvidosas com imigrantes italianos e acabou envolvido num caso de cheque sem fundo. Resultado? Prisão. Ali, atrás das grades, ele conviveu com falsários, contrabandistas, gente que vivia de crime financeiro. E surge a primeira grande pergunta. Naquele momento, ele era só um cara quebrado tentando sobreviver? Ou já começou a aprender, observando outros criminosos, como usar a ganância dos outros a favor dele? Ele era só um cara quebrado tentando sobreviver? Ou já começou a aprender, observando outros criminosos, como usar a ganância dos outros a favor dele? Depois de sair da prisão e voltar aos Estados Unidos, Charles Ponzi estava sem dinheiro, sem reputação e sem perspectiva. Mas o mundo tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, as moedas estavam desvalorizadas, as taxas de câmbio enlouquecidas, era um cenário perfeito para oportunidades estranhas em finanças. Foi aí que ele esbarrou com algo que parecia insignificante: cupons resposta internacionais dos Correios. Estes cupons eram um jeito de alguém em um país pré-pagar o envio de uma carta para outro país. Na teoria, dava para comprar cupons em um país onde tudo estava barato e trocar por selos mais caros em outro país. Arbitragem pura. E aqui entra o primeiro talvez da história. A ideia, no papel, não era completamente absurda. Mas espera, é aqui que muita gente erra ao contar essa história. Muita fonte fala como se Ponzi tivesse simplesmente inventado tudo do nada, um golpe puro e simples. Só que, no começo, ele realmente se convence de que pode ganhar dinheiro com essa diferença de preço entre países. Ele calcula que comprando cupons em lugares como Espanha e Itália, onde a moeda estava fraca, e trocando por selos nos Estados Unidos, teria um lucro enorme. Em dezembro de 1919, ele abre a The Securities Exchange Company, em Boston, e faz uma proposta que, hoje, você já deveria saber que é sinal vermelho total: 50% de retorno em 45 dias, ou 100% em 90 dias. Ele dizia: eu ganho na diferença do câmbio, você ganha comigo. E quase ninguém perguntou: ok, mas
Cadê os detalhes operacionais disso? Na superfície, parecia uma mágica financeira sofisticada, quase bonita de ver. Só que quando você tira o brilho, a matemática não fecha. Para cumprir as promessas que fazia, Ponzi precisaria movimentar quantidades gigantescas de cupons-resposta que nem existiam em número suficiente no mundo inteiro. O custo logístico, o tempo de envio, a burocracia, tudo isso tornava inviável escalar o negócio na velocidade com que o dinheiro entrava. E é aqui que Charles Ponzi faz a escolha que transforma uma ideia discutível em fraude clássica. Em vez de admitir que não conseguiria, ele começa a pagar os primeiros investidores com o dinheiro dos novos. Na prática, nasce o que hoje chamamos de esquema Ponzi. Não há atividade produtiva real suficiente. O sistema vive de sugar novos aportes. E aí a coisa explode. Em poucos meses, em 1920, formam-se filas na porta do escritório de Charles Ponzi em Boston. Tem relato de gente vendendo casa, carro, joias, tudo, para colocar dinheiro com ele. Em cerca de 7 meses, ele movimenta milhões de dólares, algo como dezenas, talvez centenas de milhões em valores de hoje, dependendo do cálculo. Isso não é só número. Imagina você ver seu vizinho, seu primo, seu colega de trabalho pegando dinheiro de volta com 50% de lucro em 1 mês e meio. Você ia sentir medo de ficar de fora. Esse é um ponto central dos golpes de investimento. Os primeiros realmente recebem, e isso vira prova social. A mídia entra na dança. Jornais chamam Charles Ponzi de gênio das finanças, o imigrante que venceu o sistema. Pouca gente queria estragar a festa perguntando demais. Mas aqui entra um detalhe que quase ninguém te conta e que você precisa gravar. Enquanto todo mundo falava de riqueza e sucesso, quase ninguém tinha visto um único cupom resposta internacional em quantidade significativa. Era como se o negócio inteiro estivesse sempre lá atrás, invisível. Alguns jornalistas começaram a farejar que tinha algo errado. Um deles fez um cálculo simples. Se o que Ponzi dizia fosse verdade, a quantidade de cupons necessários para sustentar aquele retorno teria que ser tão grande que teria chamado a atenção dos correios no mundo inteiro. Só que não havia notícia nenhuma disso. Essa pergunta ficou no ar. Onde estão os cupons? E à medida que essa dúvida se espalhava, o castelo de cartas começava a tremer. Mas espera um pouco. Lembra que mesmo assim os primeiros investidores recebiam? Esse é o veneno mais perigoso desse tipo de crime. Enquanto o dinheiro novo entrava mais rápido do que o dinheiro saía, tudo parecia funcionar. Quando autoridades e auditores começaram a pressionar por documentos, descobrem que os ativos de Ponzi não chegavam nem perto do que ele devia aos investidores. Não tinha arbitragem suficiente, não tinha operação real sustentando aqueles pagamentos. O que havia era uma transferência de dinheiro de mão em mão. Em julho de 1920, as autoridades o obrigam a parar de aceitar novos depósitos. Sem sangue novo, o corpo do esquema começa a morrer. E aí acontece o que sempre acontece em um esquema Ponzi. Começa a corrida dos investidores para sacar tudo ao mesmo tempo. A partir desse momento, o esquema começa a morrer. E aí acontece o que sempre acontece em um esquema Ponzi. Começa a corrida dos investidores para sacar tudo ao mesmo tempo. A partir desse momento, a história vira true crime puro. Em 13 de agosto de 1920, Charles Ponzi é preso acusado de fraude postal e outros crimes financeiros. A essa altura, mais de 17 mil pessoas teriam sido prejudicadas. Ele se declara culpado em parte das acusações. Pega a pena de prisão, depois ainda responde em nível estadual por outros crimes, vai e volta da cadeia. A imprensa, que antes o tratava como gênio da finança, agora estampa seu rosto como símbolo de engano, ganância e ruína. Muitos investidores perderam tudo. Alguns eram ricos que se recuperaram, mas outros eram gente comum que tinha colocado ali a poupança de uma vida. E repara num detalhe cruel. O esquema durou apenas uns 7 meses em alta velocidade, mas o estrago financeiro e emocional durou décadas De uma vida. E repara num detalhe cruel. O esquema durou apenas uns 7 meses em alta velocidade, mas o estrago financeiro e emocional durou décadas. Depois de cumprir as penas nos Estados Unidos, Ponzi é deportado de volta para a Itália. A partir daí, sua vida é uma sequência de tentativas fracassadas de voltar a ser alguém importante. Ele tenta negócios, tenta se aproximar do governo fascista de Mussolini, nada dá certo.
Anos depois, acaba vindo parar no Brasil, trabalhando para uma companhia de aviação italiana que operava aqui. Só que com a Segunda Guerra Mundial e a queda da Itália fascista, até isso desmorona. Charles Ponzi termina os dias num hospital de caridade no Rio de Janeiro, praticamente cego, sem dinheiro, morrendo em 1949. Enquanto o homem real morria esquecido, o sobrenome Ponzi virava imortal como rótulo de golpe financeiro pelo mundo inteiro. E aqui chegamos no ponto mais importante dessa história, o pico emocional, o mito e a realidade. Muita gente acha que Charles Ponzi inventou esse tipo de fraude. Não inventou. Esquemas parecidos já existiam antes. O que ele fez foi executar em escala, em um país grande, em plena era dos jornais em massa. Resultado, o caso ficou tão famoso que o sobrenome dele virou sinônimo de um padrão. E esse padrão é simples, imortal. Primeiro, alguém promete retornos altos, rápidos e quase sempre garantidos, muito acima do que o mercado paga de forma honesta. Segundo, em vez de lucro real vindo de uma atividade produtiva, o dinheiro dos investidores antigos vem do bolso dos novos. Terceiro, falta transparência verdadeira, explicações vagas, segredo de negócio, documentos confusos. Enquanto o fluxo de novos aportes é maior que o de saques, parece que funciona. Quando o fluxo inverte, tudo cai. Mas espera, isso não é só história antiga. O mesmo modelo de esquema Ponzi reaparece o tempo todo, só mudando a embalagem. Já foi gado engodando em fazenda, já foi contrato de boi, já foi consórcio de imóveis, já foi trader genial que garante 5% ao mês todo mês, já foi fundo milagroso de Wall Street, como o caso do Bernard Madoff, e hoje aparece muito em ofertas relacionadas a cripto e robôs de investimento. Importante. Não é porque algo envolve cripto que automaticamente é golpe. Existe projeto sério, tecnologia real. O problema é quando alguém usa o tema da moda, seja cripto, seja ouro, seja dólar, para te empurrar uma promessa de ganho fixo e alto, com quase nenhum risco, e pressiona você a entrar rápido para não perder a oportunidade. Esse roteiro é sempre o mesmo, desde Charles Ponzi. Se você reparar bem, o golpe do Ponzi original e muitos esquemas de DeFi funcionam mais na sua cabeça do que no mercado. Eles exploram 3 emoções: ganância, eu quero muito ganhar isso; medo de ficar de fora, todo mundo está entrando, só eu vou ficar de fora; e preguiça de entender. Ah, é complicado demais, mas se está pagando, tá bom. O detalhe é que o primeiro dinheiro que entra é justamente o mais perigoso. Ele cria as histórias de sucesso que depois serão usadas para arrastar milhares. No Brasil, isso se repetiu inúmeras vezes e ainda vai se repetir enquanto as pessoas não aprenderem a enxergar o padrão. A grande lição aqui é dura. Se alguém te oferece um retorno muito acima do normal, com risco quase zero, prazo curto e uma explicação que você não consegue repetir em voz alta para outra pessoa, sem gaguejar, isso tem tudo para ser um belo de um esquema Ponzi. É por isso que a história de Charles Ponzi, mais de um século atrás, ainda importa tanto. Um imigrante sem grana, com uma ideia meio plausível, escolheu mentir, inflar números e sustentar tudo com dinheiro novo, em vez de admitir que o plano não escalava. Em 7 meses ele virou herói, depois vilão, depois fantasma, e o mundo continuou reciclando o modelo que leva seu nome. Tecnologia muda, agora tem app, tem contrato digital, tem promessa ligada a cripto e inteligência artificial, mas o mecanismo central desses crimes continua o mesmo que você viu neste documentário. Um fluxo constante de novos investidores sustentando uma ilusão até que a realidade chega. Se esse documentário em estilo True Crime te ajudou a entender quem foi Charles Ponzi e o que realmente é um esquema Ponzi, deixa o like e manda esse vídeo para aquele amigo que vive recebendo proposta de investimento garantido com lucros mágicos. Comenta aqui embaixo, você já quase caiu ou conhece alguém que caiu em alguma promessa de ganho fácil? Eu quero ler essas histórias porque elas ajudam outras pessoas a ligar o alerta. E se você quer se aprofundar ainda mais no lado humano desses golpes, no próximo vídeo da série, a gente vai direto para a ferida. Vítimas de Ponzi Scheme, erros que nunca contam, dói ver.
você vai ver como pessoas comuns, bem intencionadas, repetem os mesmos erros que sustentaram o império de Charles Ponzi. Então se inscreve, ativa o sino e fica por aqui, porque entender esses crimes é a melhor defesa que você tem contra o próximo esquema brilhante que bater na sua porta.